Olá, eu sou a Natália e esse é mais um vídeo da Pitadas da Reforma, continuando a série sobre a Confissão de Augsburgo. Hoje queremos abordar o artigo 14 da Ordem Eclesiástica, ou seja, o momento em que vamos olhar como entendemos e confessamos a categorização das pessoas dentro da igreja. Afinal, existe ou não existe essa categorização? Existe ou não existe alguém mais importante? O pastor ou a missionária são mais santos? Ou ainda, será que eles fazem uma ponte entre nós com Deus? Para essas perguntas, podemos claramente dizer que não. A forma como organizamos as funções dentro da igreja não diz respeito a categorias, as mais próximas de Deus do que outras, ou ainda hierarquicamente. Até porque cremos também no sacerdócio geral de todos os crentes. Isso é que a tarefa de divulgar o Evangelho é uma atribuição para todos os que creem. Como diz em 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a luz. Porque no corpo de Cristo, cada membro é chamado para servir com os seus dons e em diferentes áreas. Mas ainda assim temos uma organização quanto ao ofício da pregação, que já foi muito bem explicado no artigo 5, e caso você não viu, eu recomendo que você procure e assista. Mas o artigo 14 diz assim: da ordem eclesiástica, ensinam que ninguém deve publicamente ensinar na igreja ou administrar os sacramentos, a menos que seja legitimamente chamado. A igreja é encarregada de ensinar a palavra e administrar os sacramentos, Santa Ceia e Batismo. E a forma que nós temos como zelar isso, para que essa tarefa seja cumprida de forma correta, a SLB possui ministérios eclesiásticos, catequistas, diáconos, missionários e pastores, que não têm ordem de importância, porém funções diferentes na sua atuação. Não é algo inventado agora, é algo presente que vemos também na Bíblia, por exemplo, em Efésios 4, 11 a 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isso nos leva a refletir da seguinte forma: pessoas ordenadas pela igreja não recebem uma tarefa especial, mas recebem de forma oficial aquilo que é esperado que todos os cristãos façam espontaneamente. A confissão aborda sobre pregar publicamente. Não é porque os outros membros da comunidade não devem pregar. Muito pelo contrário. Entretanto, enquanto o membro fala na qualidade particular, a pessoa que está inserida no ministério, ela fala também representando oficialmente e em nome da igreja. Tanto que o manual de ordenação diz assim: o mundo está repleto de opiniões particulares, mas o que interessa mesmo são as posições oficiais refletidas, defendidas por uma comunidade de fé. A ordenação quer assegurar que haja pessoas legitimamente chamadas, que respondem em termos luteranos às angústias, aos anseios e às necessidades das pessoas. Entende-se assim que essa pessoa chamada para a ordem eclesiástica tenha passado por um período maior de estudo e preparação. O que hoje em nossa denominação nós temos como estudo teológico em uma faculdade luterana e todo o processo de ordenação através do colóquio. E essa pessoa tem em sua meta capacitar o sacerdócio geral de todos os crentes, formando também novas lideranças na comunidade. O artigo termina dizendo que essas pessoas devem ser legitimamente chamadas. Nesse aspecto, vale relembrar a perspectiva da vocação interna e externa. O indivíduo não deve ser incumbido de uma atividade oficial contra a sua vontade. A pessoa precisa se sentir chamada de forma pessoal a colocar seus dons e serviços do evangelho, colocar seus dons a serviço do evangelho, o que seria a vocação interna. Da mesma forma, a vocação externa é quando a igreja, em nome de Deus, afirma a vocação daquele indivíduo e esse agora pode servir através dos seus dons. Sendo assim, a ordem eclesiástica vem como uma organização para o serviço daqueles que creem. Também busca capacitar e formar para a tarefa que é dada à igreja seja executada da melhor forma possível.
sabendo sempre que o Espírito Santo é quem nos capacita. Eu espero que você possa ter entendido mais sobre a organização da igreja e aquilo que cremos. Que Deus possa nos capacitar cada vez mais para executarmos da melhor forma o anúncio de Sua palavra, e assim como dos sacramentos. E que eu e você possamos servir a Deus através da igreja com os nossos dons. Se esse vídeo foi importante para você, se trouxe esclarecimento, compartilhe para que mais pessoas possam também ter esse entendimento. Deus te abençoe e até a próxima Pitadas da Reforma. Tchau!